ludicidade, o brincar e o jogo no desenvolvimento infantil, né, aplicado nas nossas aulas de dança, tá? O que é muito importante é a gente entender o que é ludicidade. Fala-se muito sobre ludicidade, né? Mas vocês entendem o que é o lúdico? O que realmente é alguma coisa lúdica e por que ele serve, né? Então, assim, é importante que a ludicidade, ela é para muitos estudiosos hoje, tá, gente, já há bastante tempo, um dos norteadores dos processos de ensino-aprendizagem das crianças. Então, assim, a criança, ela aprende através das atividades lúdicas, ela aprende através do brincar, né? Eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante, e quem me acompanha já deve ter escutado eu dizer isso, já deve ter lido alguma coisa minha sobre isso, que é a seguinte frase: o trabalho da criança é brincar. Então a criança, ela utiliza o brincar como uma maneira dela conhecer o mundo. É através do brincar que a criança explora os conhecimentos e é através desse brincar que a criança vai aprendendo. Então, quando a gente trabalha com criança pequena, e aí eu tô me referindo aí das crianças né, a partir ali dos 2, né, até os 7 anos, que são as crianças que estão naquele período da fase ainda da educação infantil na escola, né, e ali entre dos 6, 7 até mais ou menos os 8, 9 anos, né, que ainda é, né, são os nossos baby class e os nossos balés infantis. Nessa fase, a criança aprende através da brincadeira, ela aprende através do brincar. E o que é a ludicidade? A ludicidade é justamente isso. A ludicidade são a brincadeira, né, o brincar e os jogos, tá? Tudo isso faz parte do universo lúdico. E agora, nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenciações e o que a gente pode aplicar em cada faixa etária e como é que eles vão se organizando nesse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Então, dentro da ludicidade, o que a gente vai ter? A gente vai ter o brincar, o brinquedo e os jogos, né? Ah, toquei numa coisa diferente agora, falei em brinquedo, mas brinquedo na aula de dança? Sim, gente. Porque o que é o brinquedo? O brinquedo, ele nada mais é que alguma coisa, algum objeto, né, que ele serve como suporte para o ato de brincar. Então, assim, se a gente fosse falar de crianças bem pequenas, né, qualquer coisa é brinquedo, né? Você pega, assim, às vezes uma caixa e dá para a criança brincar, e a criança, né, dá para a criança gosta mais da caixa do que do brinquedo, né, que veio na caixa. Né? Por quê? Porque ela transforma, a criança tem essa mágica, digamos assim, né? Essa facilidade de transformar qualquer objeto ou qualquer pessoa, né? Qualquer coisa em brinquedo. Então, o brinquedo é aquilo que vai nos dar suporte nesse momento de brincar. E como é que a gente pode usar isso dentro das nossas aulas de dança, tá? Lembram que eu falo muito para vocês do material? Ah, e é bacana a gente trabalhar com material, com as crianças. Por quê? Porque a criança nessa fase, né, principalmente as crianças muito pequenas, a gente está trabalhando com elas nessa fase do concreto. Então, é bem importante a gente ter materiais para que as crianças enxerguem as coisas e explorem. Então, a primeira fase de brincar da criança, que é a primeira maneira que ela conhece o mundo, que é a sensório-motora, que vai mais ou menos ali até os 3 anos, entre 2 e 3 anos, é quando a gente ainda tá pegando elas, né? É essa questão dessa exploração. Então, gente, sempre que eu tiver material real, isso vai se transformar em brinquedo. E o brinquedo vai me dar suporte para o brincar. E o brincar vai me trazer conhecimento do mundo e aprendizagem, tá? Então, por exemplo, tá? Uma coisa bem bacana que eu gosto de usar muito, principalmente nas adaptações, eu acho que isso funciona pra caramba e as crianças gostam. A gente trabalha, na grande maioria, com meninas, né? Então, um material que é bacana da gente ter dentro da nossa sala de aula,
falando agora em início de ano, adaptação, são carrinho de boneca. Sabem aqueles carrinhos de boneca de plástico, né, que a gente coloca a bonequinha? Esses carrinhos de boneca, eles são um brinquedo, que são o suporte para o brincar. O que eu posso fazer para transformar isso numa brincadeira bacana, numa brincadeira com objetivo? Porque é isso que a gente precisa entender. O lúdico, eu vou dar uma aula lúdica. A minha aula lúdica, essa ludicidade, ela precisa ter um objetivo. Brincar, né? Quando a gente brinca em ambiente educacional, né? Ele tem um objetivo, ele é planejado, ele tem um porquê de ser. Eu não brinco por brincar, né? Enquanto a criança brinca, a criança está aprendendo. Então, o que eu quero ensinar para essa criança? É isso que eu preciso pensar antes de proporcionar o lúdico ou a brincadeira, né? Esse brincar para ela, tá? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Né? Por exemplo, esses carrinhos de boneca, né? O que eu posso trabalhar com isso? Eu posso trabalhar com isso, primeiro, um engajamento super grande das crianças, porque quando elas enxergam aqueles carrinhos, dificilmente uma criança não entra dentro da sala de aula e vai pro carrinho, né? E aí você já consegue fazer uma adaptação mais fácil. Mas, a partir do momento em que eu tenho esse carrinho, eu preciso levar essa boneca para passear. Eu tô dando o suporte para brincar. Mas eu posso levar essa boneca para passear colocando um sapato de salto alto da mamãe. Então, eu posso levar os meus pés na meia ponta e caminhar com este carrinho pela sala de aula numa brincadeira lúdica, né? Através de um material concreto, onde ela tá caminhando na meia ponta. Então, é uma forma que vocês podem utilizar para trabalhar com as crianças pequenas. Uma outra questão que a gente pode usar de suporte para o brincar, né, do brinquedo, são as varinhas mágicas, né? Então eu tenho uma varinha mágica, cada um recebe uma varinha mágica, elas vão caminhar para trabalhar o braço, né? Um bracinho, só um bracinho, o outro bracinho tá lá na cintura, caminhando pela sala. Isso tudo vai dando suporte para o brincar. Então, o brinquedo é o material que a gente vai utilizar. Então, ludicidade, ela é justamente a junção dessas questões, né? Ela é o brincar, o brinquedo e o jogo, tá? E essa questão do brincar, ela é uma necessidade interior do ser humano. Então, uma coisa assim... a gente vai ter de tudo, né? A gente vai ter assim, a gente tem uma vertente de pessoas que acham que é bacana isso, né? De que precisa brincar, de que é importante, de que tem que ser lúdico. E a gente tem uma outra parte que diz assim, mas a aula de dança tem que ser aula de dança, não pode ser brincadeira. Realmente, gente, brincadeira simplesmente por brincar, sem objetivo de ensino daquilo que a gente faz, né, da disciplina que a gente dá, não tem razão de ser, certo? Mas eu privar essa questão da ludicidade, eu privar a criança do brincar, né? Por quê? Porque muita gente entende que lúdico é aula temática. Aula temática também é ludicidade, mas não é sinônimo de ludicidade, né? Toda brincadeira, toda a atividade que eu propuser para a criança que tenha esse cunho de ludicidade, ou seja, que tenha um brinquedo, né, ou um material como suporte, né, ou que eu tenha os jogos, como eu já vou apresentar para vocês os tipos de jogos e a maneira como a gente pode trabalhar isso na nossa sala de aula, e que eu tiver esses suportes, né? O brincar é muito importante. Então, eu querer dar uma aula séria, digamos assim, né? Porque brincar é coisa séria. Mas eu querer dar uma aula para as crianças entre 2 e 7 anos, principalmente, no mesmo formato que eu dou para um adulto, eu não vou conseguir resultado de aprendizagem dessa criança, porque o brincar é o que vai fazer com que ela aprenda, tá? É desta maneira que ela aprende, né? E através do brincar ela aprende muito, porque ela não aprende só a disciplina que a gente está ensinando,
né? Só o conteúdo técnico da especialidade que a gente dá, mas através do brincar, a criança vai aprender uma série de outros requisitos, uma série de outras organizações que vão fazendo com que ela se desenvolva. E são coisas que a gente vai precisar utilizar também mais tarde, tá? Então, isso é muito importante, tá? Eu hoje trouxe diferente aqui o nosso mapeamento para conversar com vocês, né? Então lá, ó, o desenvolvimento ele é um processo em que o brincar se apresenta como uma condição, né, possibilitadora. Então a gente consegue, através do brincar, possibilitar o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, todas aquelas coisas que a gente faz da criança, de repente, de ter os caminhos coloridos para ela caminhar, de ter essas colchonetes, né, que talvez ela tenha que pular, da gente ter fofos onde ela pode engatinhar por cima. Tudo isso a gente está trabalhando equilíbrio e tudo isso é lúdico. Tudo isso são coisas, são materiais que a gente está utilizando, que estão servindo nesse momento de brinquedo, né, para que possibilite o meu brincar. Né? E por que eu tô falando isso? Porque isso não é um jogo. O brincar, ele é um pouco mais livre, digamos assim. O brincar, eu tenho aquelas possibilidades do que eu tô fazendo ali, mas ele não tem regras de ganhar e perder, né? Mesmo que seja um jogo colaborativo, que a gente já vai falar dele também. Então, tudo isso é brincadeira. Então, eu fazer roda, eu girar essa roda, eu fazer essa roda fechar, eu fazer essa roda abrir, eu brincar de roda cutia, tudo isso são brincadeiras onde a gente está trabalhando o ritmo, onde a gente está trabalhando essas noções espaciais, onde a gente está trabalhando, de repente, se você está fazendo uma rodinha ali, já num saltito, né, num projeto de skip, dependendo da faixa etária, ou até num skip mesmo, se você já tá com meninos um pouquinho maiores. Então, tudo isso você tá possibilitando através do brincar, porque isto é brincar, tá? Só que a sua brincadeira, ela tem objetivo, ela tem o que você quer ensinar para aquele aluno, de que maneira você quer ensinar aquilo. E a ludicidade, tá? É tudo isso, tá? Então é importante que a gente sempre enxergue essas coisas para que a gente possa estar conversando com as crianças, tá? Então, assim, primeiramente, como eu falei para vocês, as crianças, através da exploração dos objetos, né? Então, até assim, bolas, né, que são um outro objeto que é super bacana da gente levar para a sala de aula, né, e que a gente pode trabalhar para que elas passem o corpo por cima dessa bola, para que eu deslize. Então, eu tô trabalhando, eu posso colocar uma bola dessas bolas maiores de pilates, né, que é uma bola mais resistente, né, eu posso colocar a criança sentadinha em cima daquela bola e balançar ela, né, por quê? Porque ali eu tô trabalhando um ritmo, se eu tiver uma música de fundo, eu tô trabalhando isso ali. Claro que eu não posso demorar muito, porque eu tenho uma turma inteira, né, se eu for ter que passar uma por uma, se eu não tenho uma prof auxiliar, mas eu tô ali trabalhando o ritmo, né, então isso eu tô trabalhando de uma maneira lúdica com as crianças, tá? Então isso é importante. O que a gente tem em relação à brincadeira no desenvolvimento infantil? A brincadeira, ela também tem um processo, tá? O ato de brincar, ele também acontece de uma maneira, digamos assim, meio padronizada, né? Com as crianças. Então, quando você tem as crianças bem pequenas, elas costumam começar os processos de brincadeiras delas. O brincar delas é solitário. O brincar da criança pequena, ele vai ser sempre dela com ela mesma. Então é a exploração dela com o objeto. Então o exemplo que eu dei para vocês aqui do carrinho, né? Pegou o carrinho de boneca, saiu caminhando com o carrinho da boneca em meia ponta pela sala de aula, ou num determinado caminho que vocês tenham para fazer, tá? Esse brincar, ele é solitário, é dela explorando o objeto. Então, se vocês derem um objeto para a criança, ela vai explorar o objeto sozinha,
né? Seja uma coroa de princesa, né? Seja alguma coisa que ela tem para manipular, seja uma bolinha para ela passar pelo corpo, né? Todos os objetos que vocês derem para a criança, né? Seja lá um pauzinho com fitinhas para que ela caminhe com as fitinhas, ou para que leve para dentro da roda, para fora da roda, a relação dela no início é sempre dela com ela mesma, tá? Ela vai explorar aquele objeto. Então, voltando aqui no nosso exemplo do carrinho, né? Eu fiz ela caminhar, ela caminhou lá em meia ponta, levando o carrinho com a bonequinha dela para passear. Depois eu posso dificultar, que eu quero dizer assim, né? Andar para frente evoluir com esse brincar, né? Agora a gente vai fazer esse brincar e a gente vai levar um bracinho para cima, vai levar o outro bracinho para cima, eu tô parada, então agora eu tô explorando o meu brinquedo, mas eu tô explorando ele só com uma mão, só com a outra mão, né? Então eu posso ir fazendo diversas adaptações, mas a exploração ainda é do brinquedo. Então, se vocês derem para elas uma flor, né, que tá marcando o lugar, e vocês já devem ter passado por essa situação, que é bem comum. A criança você dá um material, faz uma flor de EVA bem bonita pra ela ficar em cima. Aí ela pega aquela flor, ela senta no chão, e você pede pra ela sentar. Aí ela senta no chão naquela flor de EVA, elas pegam aquela flor de EVA e elas balançam aquela flor pra lá e pra cá. Elas sobem, elas descem, elas giram, elas mexem nas pétalas, até que daqui a pouco a tal da flor rasga. De tanto que elas manipulam aquele objeto. Por quê? Porque elas estão aprendendo através dessa manipulação do objeto. Então é por isso que elas precisam tanto desse toque. Então proporcione brincadeiras, proporcione coisas onde elas possam tocar realmente naquilo que elas estão fazendo, né? Então se você tiver lá, por exemplo, mesmo que seja um X, você fez X de fita adesiva, né? De fita crepe ou de fita colorida no chão da sua sala, para elas ficarem em cima, digamos assim, que eu particularmente, gente, aconselho bastante vocês usarem coisas quando são para elas ficarem em cima, coisas que são fixas e presas no chão. Porque se você usa coisas que não são fixas no chão, né? Ou que não estão presas no chão, a criança ainda está testando o equilíbrio. E é muito comum elas escorregarem em cima daquilo que elas vão fazer. Ou, por exemplo, se você vai utilizar um colchonete, né? Para fazer um trabalho em pé, por exemplo, se você vai trabalhar um tandi, mesmo que seja de sexta posição, de pés paralelos, você não consegue em cima do colchonete fazer a passagem do pé pelo chão. Então, você acaba não trabalhando nada com a criança, né? Então você precisa pensar nessas coisas antes. Mas digamos que você fez lá os seus X de fita, né? É natural que a criança vai querer passar a mão por cima desse X. Então faça ela passar a mão. Senta no chão, passa o dedinho, passa o outro dedinho, sente como é esse X. Você tá trabalhando essa questão tátil dela, tá? Bom, agora a gente passou o dedinho, vamos passar o pé. Passa o pezinho no X e tal. Pronto, agora eu já explorei o objeto. Então agora a gente vai ficar paradinho em cima do nosso X e vai fazer tal dança, vai olhar aqui pra prof, vai fazer tal dancinha. Então você faz a exploração do objeto antes, tá? Sempre que você der um objeto pra criança no começo, ela vai primeiro precisar, né? Esse brinquedo, ela vai primeiro precisar explorar isso, né? Então pense como fazer isso e já dê a possibilidade dessa exploração antes de você iniciar o restante do que você quer, tá? Então você vai ter essa fase. Então a criança, ela começa trabalhando, né? Ela começa brincando sozinha. A brincadeira dela, o brincar dela é sempre dela com ela mesma, mesmo estando próximo de outras crianças, né? Não quer dizer que ela vai brincar sozinha, ela vai querer estar no ambiente sozinha, não é isso, tá? Mas esse brincar vai acontecer sozinho. Com o passar do tempo, as crianças começam a interagir no brincar, né? Então, né, à medida que elas vão crescendo. Então, são os momentos em que você consegue, de repente,
usar objetos, usar o brinquedo na sua aula, né, através da ludicidade, de uma forma que as crianças compartilhem, né? Então, por exemplo, você pode daqui a pouco utilizar que as crianças precisem caminhar de um lado ao outro da sala, você dá um lenço para uma dupla. Então elas pegam cada uma parte desse lenço, ou uma boneca, que às vezes é mais difícil da gente ter bonequinha de pano, né? Mas se você tiver um lenço, você dá um lenço para cada uma da dupla. Uma criança pega um lado do lenço, a outro, e elas têm que juntas fazerem o trabalhinho do bracinho da borboleta, de subir e descer o lenço, né? Então aí você tá trabalhando com uma manipulação de um objeto, você tá compartilhando a partir do momento que elas conseguem. Normalmente isso se dá ali por volta de 4, 5 anos, quando elas vão conseguir fazer esse compartilhamento do brinquedo, né, do brincar junto, né, e elas vão achar super legal. Então o outro braço você pode deixar o outro braço na cintura, onde você já vai trabalhar a postura, trabalhar com que esse braço realmente esteja bem do ladinho, o cotovelo não pode apontar para frente, não pode apontar para trás, e você tem aquilo que sobe e desce, você está compartilhando esse brincar, né? Ou você vai ter coisas de rodas, onde elas precisam trabalhar todas juntas. Então você traz esse brincar, né? Esse brinquedo, né? De uma maneira que elas vão compartilhar, tá? Então esse segundo momento vem aí, né? Vem quando a criança começa a brincar com o outro, né? E aí, quando a criança começa a brincar com o outro, ela começa a entrar num outro tipo de brincadeira, né? Ela começa a conseguir engajar num outro tipo de brincadeira, que é a questão quando eu começo a sair um pouco do concreto, tá? Como é que isso se processa? Então, só pra gente fechar aqui essa parte, né? Então, assim, o brincar, né, ele requer, o que eu falei pra vocês, organização e planejamento. Isso é muito importante, que vocês tenham isso muito organizado, de como que vocês vão fazer essa organização, esse planejamento, o que vocês querem trabalhar, né? Vocês vão utilizar, o que a gente vai fazer na aula? A gente vai utilizar o brincar pra gente poder inserir o nosso conteúdo, né? Então é assim que a gente faz com que crianças pequenas, crianças em idade de pré-escolar, né, ali da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, nas séries iniciais, né, ou seja, as crianças que vão dos 2 até mais ou menos os 8 anos, né, que são os 2 primeiros anos ali do ensino fundamental, a gente vai trabalhar com esse universo lúdico. Tá? Então entendam que ludicidade não é aula temática, não é só aula temática, tá, gente? Eu não tô dizendo que a aula temática não é ludicidade. A aula temática também é ludicidade, também é trabalhar de forma lúdica. Mas o ludicidade é o brincar, o brinquedo, né? Ela compõe isso, o brincar, o brinquedo e os jogos, tá? E é dessa forma que a criança aprende, ok? É assim que a criança conhece o mundo. Então, tem um texto maravilhoso, quem tiver interesse, eu posso compartilhar aí com vocês, é de um autor desconhecido, mas que fala justamente disso, assim, é a criança falando para os pais, né, que enquanto ela brinca, ela tá aprendendo, né, que enquanto ela, de tudo aquilo que ela vai brincando, né, que os pais, o texto fala mais ou menos assim, que os pais chegam e perguntam: o que você fez hoje na escola? E ela fala, né, eu brinquei. E aí os pais não valorizam esse brincar. Na verdade, o ser humano, a gente acaba brincando a vida inteira, né? A gente não para nunca, na verdade, de brincar, a gente só muda o modo como a gente brinca, né? Porque quando a gente, por exemplo, ganha um celular novo, né? Ou compra um equipamento novo e tal, a gente começa a descobrir como é que a gente fica muito entretido com aquilo. Então aquilo gera muito interesse no adulto, não gera? Quando vocês ganham um celular novo, vocês pegam o celular, vocês ficam lá, a gente fica querendo descobrir tudo que tem, como é que funciona, como é que não sei o quê. E o brincar nada mais é do que o brincar, né? Na fase adulta. Então é bem importante a gente entender, assim, que os aprendizados se dão dessa maneira, né? Não existe
aquela questão impositiva que já se teve em termos educacionais e que a gente na linha do balé clássico já teve muito, né, por uma questão histórica de ensino do balé clássico, por uma questão histórica da onde veio, né, aonde ele eclodiu assim, de uma maneira mais sistemática, né, quando ele chega, principalmente quando ele vai para a Rússia, quando chega naquelas questões na era do Petipa, né, naquela questão toda muito militar de ensino de balé clássico e de muito virtuosismo, mas hoje a gente já não ensina mais desse jeito. Hoje a gente precisa entender como é que as crianças aprendem e essas questões lúdicas, mas não de banalização, sabe? Porque isso eu vejo muito assim, as pessoas acharem, então eu vou lá, faço um monte de brincadeirinha e digo que a minha aula é lúdica. A aula, ela precisa, é isso que eu tô falando, ela precisa ter planejamento e organização para que você, através do brincar, consiga ensinar o conteúdo e aquilo que você se propõe, aquilo que você planejou para aquela turma, para aquelas crianças daquela faixa etária aprenderem, tá? Então, assim, além dessa questão do brincar, da gente desenvolver uma série de habilidades, né, e de fazer com que as crianças aprendam, a gente, através do brincar, também vai desenvolver, vai fazer toda uma inserção social e cultural da criança. Por quê? Porque, por exemplo, eu falei aqui de uma brincadeira, né? Eu falei, vou fazer uma brincadeira de roda, vai usar a brincadeira do roda-cutia. Quando a gente traz, normalmente nas brincadeiras, né, no brincar, a gente acaba trazendo coisas que são da nossa cultura, né? Da cultura daquele local. Então, isso é importante porque é uma forma da gente manter as questões culturais, né? Então tem lugares que, por exemplo, eu tô falando aqui de roda-cutia, as pessoas sabem o que é. Tem outros lugares que talvez sejam outros tipos de brincadeira que aconteçam naqueles lugares. Então, essa questão do brincar, a gente traz ainda muito essa questão de como é a nossa cultura. Se a gente for fazer uma aula lúdica de dança, talvez na China, a gente vai trabalhar com coisas muito diferentes. Talvez nós, se chegarmos lá hoje, vamos ter muita dificuldade porque a gente não conhece aquela cultura, né? Então essa parte de cultural a gente não vai conseguir trabalhar lá, a gente vai conseguir trabalhar aqui, que é o nosso universo, não sei, que a gente aprenda como funciona aquela cultura, né? Então o brincar, ele tem muito essa questão também de como que a gente vai, da gente trazer isso, né? Da gente trazer esse ensino cultural e social do meio, né, de onde a gente vive, tá? Então é bem importante o brincar. Aí a gente tem o jogo, né? Lembra que eu falei pra vocês que, né, que a ludicidade, ela se dá na questão do brincar, o brinquedo e os jogos, tá? Quando a gente fala de jogo, a gente tá falando de regras, tá, gente? Então sempre que a gente for falar de jogo, a gente tá falando de algo que é mais regrado. Por quê? Porque a brincadeira, ela é só uma troca, um entendimento de como aquele material, né, aquele brinquedo funciona. Mas o jogo, ele normalmente é baseado em algumas regras, né? Então, quando a gente joga, a gente vai fazer alguma coisa baseada em regras. Então, vamos lá. Existem alguns tipos diferentes de jogos, tá? E a gente pode se apropriar deles e transformar eles para as nossas aulas de dança para que a criança venha aprender. Então, a gente tem assim, a gente tem alguns jogos que a gente chama que são jogos de exercícios. Esses jogos de exercícios é uma classificação, tá, gente, que existe aí dos jogos. Os jogos de exercícios, eles são classificados, são divididos em duas categorias, que seriam os jogos sensório-motores e os jogos de pensamento. Então, o que são os jogos sensórios motores? São todos aqueles jogos, né, onde a gente tem atividade motora e sensorial, tá? Então, se a gente for pensar lá nas crianças bem pequenas, a gente vai ter lá os momentos de empilhar coisas, né? Então, você vai ter, que é toda essa questão, né, sensório-motora, né, do meu senso, da minha motricidade.
e jogos de encaixe, jogos de combinação de coisas. Então tudo isso são os jogos sensório-motores, tá? Quando a gente fala em jogos de pensamento, a gente já está falando na questão de construção de histórias. Então são aqueles jogos onde eu preciso usar a minha cognição, meu pensamento, para que eu possa entendê-lo. Então, são todas essas questões de contação de história e formação de frases. Então, um jogo bacana, assim, que eu vejo as pessoas usarem e que a gente precisa só trazer para o contexto, porque se não tem contexto, né, não tem por que acontecer, não tem objetivo, né? Então, são algumas coisas assim. Final de aula, a gente pode usar, por exemplo, se eu trabalhei muito naquela aula, eu ensinei naquela aula para as alunas o skip. Vou usar o mesmo passo que a gente falou antes, tá? Eu passei a aula toda trabalhando com o skip, então eu fiz várias coisas de skip, eu fiz elas andarem com uma cestinha e passearem a vovozinha, eu fiz elas, né, colherem frutas e levarem até o outro lado da sala, eu fiz trabalhos de elas puxarem uma perninha e a outra, eu fiz trabalho de saltos, enfim, eu fiz uma série de atividades trabalhando o skip. Eu chego no final da minha aula, é importante que a gente faça sempre um fechamento com feedback daquilo que a gente trabalhou, para que aquilo fique na cabeça da criança, não fique solto. Então, digamos que eu fiz uma rodinha final da minha aula e eu tô lá conversando com as minhas alunas e aí nós vamos fazer o seguinte jogo, a gente vai brincar, vai fazer o jogo do telefone sem fio. Então, eu vou falar a fulaninha, né? Telefone sem fio é aquele que vai contando, né, no ouvido da colega uma frase e quando chega no final, essa frase tem que sair íntegra, né? Isso é um jogo de pensamento, porque eu preciso estruturar, né, uma frase, né, e manter passando essa frase. Ah, mas o que isso tem a ver com dança? Tudo, se eu utilizar isso como feedback da minha aula. Então, a frase de hoje tem que ter alguma coisa a ver com o passo que a gente trabalhou hoje na aula. Qual foi o passo que a gente trabalhou hoje na aula? Ah, hoje a gente fez a gente foi levar a frutinha pra vovó, tá, mas que passo que a gente fez? Ah, a gente fez o skip, daí lá pelas tantas saiu que a gente fez o skip. Então, o que a gente pode fazer? É uma frase que fale alguma coisa do skip. Então, elas vão ter que construir essa frase falando algo do skip. O que você está fazendo nesse momento? Você está trabalhando com essa questão do pensamento, de construção de linguagem, né? Você está trabalhando com atenção, e você tá fazendo o feedback e a fixação do conteúdo que você trabalhou naquela aula, né? Então, não é dizer qualquer coisa, é dizer algo que tem a ver. Você tá com crianças muito pequenas, então pode ser só um passo que a gente fez hoje na nossa aula. Sei lá, salto da bailarina, né? O salto do sapo. Não precisa ser necessariamente um nome técnico, né? Mas alguma coisa. Então, isso é um jogo de pensamento que você pode levar para sua aula e que você está fazendo um feedback, um fechamento da sua aula, né, com algo de fixação do conteúdo que foi trabalhado ou de alguma coisa que você trabalhou na sua sala de aula, tá? Então, assim, se alguém chegar... Isso é um momento lúdico? Sim, isso é um momento lúdico de feedback de final de aula, tá? Então, um exemplo de alguma coisa que vocês podem trabalhar nesse sentido. Quando a gente tem o que a gente chama de jogo simbólico, tá? O jogo simbólico, gente, é o faz de conta, né? A criança, através do faz de conta, ela consegue elaborar uma série de o que Vygotsky chamou de funções psicológicas superiores, que é a mesma coisa, né, que hoje, mais ainda, né, em neurociência, a gente chama de funções executivas, tá? Então, o faz de conta nos faz desenvolver uma série de habilidades muito importantes. E é por isso que muito se fala da tal da aula temática, porque aí você brinca de faz de conta,
né? Você faz de conta que você é uma princesa e que dá a Cinderela e que daí a Cinderela não sei o que, piriri, piriri, tudo em volta da tal da Cinderela, tá? Mas não necessariamente para você brincar de faz de conta, você precisa ter uma aula temática, certo? Mas você pode fazer faz de conta de muitas outras maneiras. Quando você diz para o seu aluno que ele vai colocar o sapatinho de salto, né, o saltinho da mamãe, para levar o bebê que está no concreto, no carrinho, né, para passear, você está trabalhando com jogo simbólico. Porque naquele momento ela deixou de ser quem ela é para se transformar na mamãe de salto alto, levando o bebê para passear. Por que o jogo simbólico é importante? Porque a criança entende o mundo através do jogo simbólico. É a maneira como ela se coloca, né? Como ela reproduz outros personagens, outras pessoas, outros universos que estão em volta dela. E através disso ela aprende, né? Ela consegue elaborar sentimentos, né? Então ela consegue ficar com medos, de repente. Agora eu vou usar aqui a temática, tá? Vou usar os contos de fada, né? Então lá, se ela é a Chapeuzinho e vem o lobo, nesse momento ela sente medo, porque o lobo vai chegar. E nesse momento ela tá elaborando essa questão desse entendimento de sentir medo. Que sentir medo é normal, mas que a gente pode superá-lo, né? Então, existe toda uma elaboração de sentimentos, né? E de vivências. Então a criança vai vivenciando aquilo, ela vai brincando, ela vai aprendendo. Então o faz de conta, ele é muito importante. E ele tem mais um motivo pelo qual o faz de conta é importante. Porque através do faz de conta a gente aprende, a gente trabalha, a gente desenvolve o colocar-se no lugar do outro, né? E por quê? Porque eu preciso me colocar no lugar de alguém, né? Se eu vou voltar para o nosso exemplo da Chapeuzinho Vermelho. Se eu vou ser a Chapeuzinho Vermelho, eu preciso me colocar no lugar da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu preciso ser como, eu preciso enxergar as coisas sobre a perspectiva dela, não mais sobre a minha perspectiva, né? E isso faz com que a gente desenvolva essa questão mesmo de aprender a se colocar no lugar do outro. E a gente vai usar isso o resto da vida da gente, né? De aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, o jogo simbólico, né? O faz de conta, ele é muito importante. Mas a gente pode usar esse faz de conta de uma série de maneiras dentro da nossa aula, dentro da ludicidade, não apenas na aula temática, tá? A aula temática é bacana, é legal, é uma das formas de trabalho, sim, tá? É onde você trabalha muito essa questão, né? Vai trabalhar bastante o jogo simbólico, mas não é só isso. Você trabalha o tempo inteiro, né? Quando você diz, agora a gente vai caminhar pela nossa sala com asas de borboleta. Vocês vão ser grandes borboletas. Eu sou uma fada agora e vou transformar vocês todinhas em borboletas. Deixa eu tirar meu pozinho mágico aqui de dentro do meu bolso. Aí você entra ali e tira um pozinho mágico. Aqui vai o meu pozinho mágico. Agora eu vou jogar o pozinho mágico em cada uma de vocês para virarem borboletas lindas. Todo mundo virou uma borboleta linda. Elas tiveram que se colocar no lugar da borboleta. Você aqui também está trabalhando com jogo simbólico. Você também está fazendo faz de conta. E não necessariamente a sua aula tem que ser temática de borboleta o tempo inteiro, tá? Isso é o faz de conta. Isso é o lúdico. Isso é o jogo simbólico, tá? E que é importante e que você consegue. Porque através dele, pra gente da dança, a gente consegue trabalhar uma série de indicações de qualidades dos movimentos que a gente precisa para que a criança desenvolva. Então, por exemplo, a asa de borboleta, né? Por quê? Porque eu preciso que ela aprenda a fazer esse braço mais delicado, né? Porque eu preciso dar suavidade para esse braço dessa bailarina, né? Que vai precisar se alongar, que vai precisar fazer os alongés depois, futuramente. Então, por que eu trabalho isso? Por que eu quero que ela faça um braço de borboleta, né? Porque eu preciso trabalhar essa suavidade. Porque os braços dentro da dança clássica são braços assim, são braços todo mais, né, fluidos, digamos assim. Dificilmente, por mais que você tenha lá uma quitre que faça uma, né, eu usei a quitre agora, que vai fazer coisas mais fortes,
mas você, na maioria das vezes, tem essa fluidez de braços no balé clássico. Quando você vai fazer um exercício de grand plié, por exemplo, um exercício de plié no grand plié, você tem todo um dançar desse braço junto, porque ele é quem expressa, ele é quem comunica. Então, você precisa que o aluno trabalhe isso. E aí você vai se utilizar dessa questão da borboleta para trabalhar essa qualidade de movimento, porque a qualidade de movimento do bater asa da borboleta é a mesma qualidade de movimento que você quer para trabalhar essa fluidez de braços, né? Então, é importante que a gente entenda isso, né? A gente vai usar muito recurso de como é o outro, né? Como é o sapo. Então, todo mundo agora vai pular como um coelho, né? Que é mais fácil, né? Pra gente ensinar os sautés, né? Pra ensinar ali um televezinho de sexta posição, primeira posição paralela, né? Já expliquei isso pra vocês, né? De primeira posição paralela, você vai fazer o pulinho do coelho, você tá remetendo a criança a uma coisa que ela conhece, você tá trazendo um universo, mas você tá fazendo ela se colocar no lugar do coelho. Agora todo mundo virou coelhinho, vai pular que nem um coelhinho, né? Você tá trabalhando com jogo simbólico, né? Pra quê? Pra utilizar isso pra nossa técnica, pra trazer a qualidade de movimento que a gente precisa, né? Então, quando eu digo pra criança, agora a gente vai caminhar que nem um soldadinho, né? A gente vai fazer a caminhada que nem um soldado, um marcha-soldado, né? O que a gente está trabalhando aqui no marcha-soldado? A gente não está usando de uma questão lúdica, né? De um jogo simbólico de colocar-se no lugar do outro, né? Para trabalhar uma qualidade de movimento, para trabalhar na verdade, a questão do movimento em si, né? De retirez, para futuramente isso vir saltado e virar um skip, né? Então, são essas coisas que a gente precisa enxergar, que o jogo simbólico, tudo isso é jogo simbólico, tá? E aí, depois do jogo simbólico, a gente vai ter os jogos de regras, tá? E quais são os jogos de regras? Os jogos de regras, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser competitivos ou eles podem ser colaborativos, tá? O que é um jogo de regra? Quando você vai fazer um jogo de regra, você tem que ter as regras muito bem estipuladas para as crianças, tá? A regra tem que ser muito clara. Existem jogos de regras que as regras vão se construindo junto com as crianças. Isso também não tem problema de você fazer. Mas você tem que ter ciência se aquele seu jogo ele é assim, e aí você vai deixar com que ele se construa, ou se você já tem as suas regras estabelecidas. Por exemplo, quando a gente vai utilizar jogos de regras que a gente pode utilizar dentro das nossas aulas. Se você for fazer uma brincadeira, né, ou um jogo de regra, que a gente usa muito essas palavras assim, elas se confundem, se mesclam, né? Se a gente for usar, por exemplo, a atividade do morto-vivo, tá? Tem gente que conhece por outros nomes, né? Mas é aquilo, você vai dizendo, morto tá abaixadinho, vivo tá de pé, né? E você vai falando. Só que você pode fazer isso de uma série de formas, né? Trabalhando com as crianças, né? Então, por exemplo, eu gosto de usar esse abaixadinho, eu acho que ele é importante, né? Para a criança entender a diferença de alguma coisa pequena e alguma coisa muito grande. Então, quando ela tá embaixo, ela pode estar bem pequenininha, né? Abaixadinha ali. Quando ela sobe, ela pode abrir as duas pernas e abrir os dois braços, né? Então, ela tá num pequenininho e um grandão, né? Abre as pernas e os braços. Então, eu tô trabalhando aqui o estar próximo do meu centro do meu corpo, estar distante do centro, né? Movimentos distantes do centro do meu corpo, né? E eu já tô trabalhando essa questão de estar com as pernas juntas, estar com as pernas abertas. Onde que eu vou precisar usar isso depois? Alguém se arrisca aí? Onde que eu vou precisar usar esse movimento de estar com as pernas juntas e daí depois estar com as pernas abertas quando eu salto? No échappé, no échappé sauté. No échappé sauté eu vou precisar disso. Então, se eu começo a trabalhar ela desde pequeno, né? Eu vou do pequeno, a criança baixou, e daí quando ela sobe, ela abre as pernas e os braços. Ela fecha e ela abre. Então, eu posso trabalhar como se o morto fosse esse lá embaixo, o vivo fosse esse aqui, certo? E eu vou fazendo essa brincadeira, esse jogo com as crianças. Então, qual é a regra? Quem errar, sai do jogo.
né? E vai ver quem são as outras crianças. O que eu tô trabalhando aqui? Eu tô trabalhando um movimento que eu preciso, né? Para depois elas aprenderem a fazer o Echapessoté e outras muitas coisas, né? Essa coisa, eu tô trabalhando o fortalecimento dos meus internos da coxa, que eu também vou precisar, né? Com essa coisa de, né, muscularmente eu estou trabalhando uma série de músculos, né? Eu tô trabalhando a atenção dessas crianças, né? E eu tô trabalhando, a partir do momento em que tem um jogo de regra, eu tô trabalhando a questão de frustração, de entender que se eu erro, acontece alguma coisa. Então, para toda minha ação, existe uma consequência, né? Então, se eu errei, ok. O mundo caiu porque eu errei? Não, o mundo não caiu porque eu errei. Eu vou ir lá, eu vou ficar olhando para ver quem é a outra, eu vou ajudar a prof a ver se alguém mais eu vou participar e eu vou ir trabalhando essas questões de frustração, né? Então eu tô aprendendo, eu tô ensinando para essas crianças uma série, e é isso que eu jogo, uma série de habilidades, né? E isso que o jogo de regra vai fazer com que as crianças aprendam, tá? E isso motiva. Um jogo de regra, ele é bem motivador para as crianças, né? Aliás, toda a brincadeira, toda essa questão da ludicidade, isso tudo faz com que seja muito motivador. A criança se motiva, né, a aprender dessa maneira, né? Porque assim, a aprendizagem, ela precisa ser desafiadora, né? Piaget é um dos grandes estudiosos, né, dos grandes pensadores aí, que nos trouxe toda uma questão de desenvolvimento infantil, teve todo um estudo, né, sobre o desenvolvimento cognitivo e principalmente o desenvolvimento infantil. O Piaget nos traz uma visão do processo de aprendizagem, né, do ser humano, que ele acontece da seguinte forma, né, através de assimilação e acomodação. E ele chama esse processo, né, todo, né, de equilibração. Então, o que ele diz? Né, que para que haja aprendizagem, para que a gente se motive a aprender, o ser humano, ele está sempre em constante busca de equilíbrio, né? Então, por isso a equilibração. Então, o que acontece? Eu preciso que as coisas me desafiem, para que eu tente buscar o equilíbrio. Por quê? Porque se eu não tenho um desafio, eu vou ficar parado. Então, como é que acontece o conhecimento, né? Como é que acontece a aprendizagem e a evolução, né? Dentro do desenvolvimento infantil, dentro do nosso desenvolvimento, na verdade, né? Mas principalmente dentro do desenvolvimento infantil. Você tem uma coisa que você já sabe. Aí, você já tá com aquilo assimilado e acomodado, certo? Aí, entrou um desafio novo. Você vai se esforçar, você vai passar por um período de tentar se assimilar aquele conhecimento. Então você vai em busca daquilo, você se motiva para aquilo, você assimila aquilo e você acomoda. Aí você acomoda, você já está pronto para o próximo estágio. Aí você entra de novo nesse mesmo período, e a gente está sempre nesse período em constante busca de equilibração, né? Então, a gente precisa motivar o aluno a querer buscar isso. E o brincar para a criança nessa faixa etária, né? Ou seja, o brincar, o brinquedo e o jogo são excelentes formas de você conseguir trabalhar isso, tá? Então, você consegue fazer. E você vai ter, então, essa questão do morto-vivo é uma delas. A questão de brincar, né, de jogos de estátua, né? Também é um jogo de regra, gente, tá? Por quê? Porque você tem regras a cumprir, né? Você precisa ficar parado e não pode se mexer. Porque se você se mexer, você vai perder um ponto. As alunas, né? E aí você pode transformar esse jogo, por exemplo, num jogo colaborativo, né? Então, vocês caminharam pelo... E aí você vai utilizando os passos que você quer trabalhar, né? Então você faz, quando a música parar, você precisa parar na posição que você tá. Se os alunos se mexerem, o professor ganha um ponto. Se os alunos não se mexerem, os alunos ganham um ponto. Então aqui você tem um jogo colaborativo,
né? Onde todos juntos trabalham em prol de um objetivo, tá? Você pode utilizar jogos de atenção, né? Então, eu falei esses tempos sobre as plaquinhas, né? Então, plaquinhas, né? Você pode ter lá vários passos e o jogo eu vou mostrar essa sequência de passos aqui para vocês e vocês têm que conseguir fazer em X tempo, né? Ou eu vou mostrar para os maiores, eu vou dar essa sequência de nomes de passos e vocês precisam executar em tanto tempo. Então, isso tudo são coisas que vocês estão trabalhando o conteúdo de vocês, você está trabalhando o conteúdo da dança, né? E estimulando através de jogos, tá? Então, você pode criar inúmeros jogos, né? 661, 23 é um jogo super legal que você pode trabalhar, né? Você tem uma série de coisas que você pode fazer e pode trabalhar com as crianças em relação a jogos de regras, jogos sejam eles colaborativos, sejam eles competitivos, tá? Entendam assim que o jogo competitivo ele pode te trazer algum desconforto de algumas crianças que não saibam lidar muito bem com essas questões, com essas frustrações do perder, né? Mas isso também é uma questão de ensinar. E aí o que eu faço? Né? A criança não conseguiu entender, a criança passou por aquilo, ela ficou super frustrada, ela tá chorando, ela sai super triste, ela se desesperou. Eu vou acolher, sabe? Você tem que acolher. Se a criança tá lá chorando, desesperada porque ela perdeu, tá? Você precisa chegar e trabalhar com elas, puxar ela, abraça a criança e diz: eu entendo porque você tá chorando, tá? Você tá chorando porque você tá frustrado. Isso é normal você se sentir dessa maneira, tá? Mas o jogo é assim, alguns perdem, alguns ganham, né? Então, acolha, mas façam essas... é importante para a criança ir aprendendo, tá? A Alana colocou para mim escravos de Jó é ótimo para trabalhar coordenação motora com elas. É super legal mesmo, Alana, é ótimo, né? Porque você trabalha muito isso. Tem muita coisa, gente. Se a gente for pegar a lista de jogos que existem por aí, a gente tem muita coisa que a gente consegue trabalhar e trazer e adaptar para as nossas aulas, sabe? E é bem legal, é bem motivador. As crianças curtem um monte, sabe? E é desafiador, né? Então, assim, muito importante a gente entender que essa questão do lúdico, né? Então, assim, porque eu trabalho com a metodologia lúdica, porque eu uso através de aulas lúdicas. Gente, na minha opinião, não existe nenhum jeito de você trabalhar com criança nessa faixa etária, tá? Que não seja usando ludicidade, tá? Porque de alguma maneira você vai trazer o lúdico para sua aula, de alguma forma para que a criança consiga aprender, né? E trazer o lúdico, é isso que eu digo assim, porque as pessoas confundem, né? Ludicidade com aula temática. Aula temática é uma das coisas que a gente pode trabalhar de ludicidade, mas tudo que a gente trabalha com elas é muito mais fácil eu dizer para uma criança que ela vai colocar o sapatinho de salto da mamãe ou que ela vai virar uma cobrinha. A partir do momento que eu disse para ela, agora você virou uma cobrinha, coloque uma cola na sua barriga. Gente, tudo isso é lúdico, né? É ou não é? Virar uma cobrinha. Eu não tô me colocando, não é um jogo simbólico, né? Me colocar no lugar do outro, mesmo que o outro seja uma cobrinha. Passar uma cola mágica na barriga pra a barriga não desgrudar do chão. E aí eu preciso ir andando que nem uma cobrinha e passando dentro de um túnel. Isso é lúdico. Isso é ludicidade. Eu tô trabalhando de uma maneira lúdica. E não necessariamente a minha aula é uma aula temática. Tá? Não necessariamente a minha aula tá falando de conto de fada, né? Os contos de fadas, as histórias de uma maneira geral, não só os contos de fadas, as histórias, todas as histórias, livros, literatura, enfim, tá? Eles têm um papel muito importante
Porque todos eles vão trazer, além dessa questão do jogo simbólico, tá? Toda a contação de história, ela vem muito carregada de valores, né? Então, através disso, a criança vai aprendendo algumas questões de valores. Então, o Pinóquio é uma história que nos traz uma questão muito, muito bacana de valores sobre mentira, né? Então, você ali aprende que é importante você falar a verdade. E assim, vários personagens vão nos trazendo essas questões, pra gente ter entendimento das coisas, né? A fábula da cigarra e da formiga. Na fábula da cigarra e da formiga, né? O que ela traz para a criança? Toda uma questão moral, né? De que primeiro são as minhas obrigações para depois vir a minha diversão, né? Embora a gente pode fazer as coisas juntas, né? Eu acredito sinceramente que a gente precisa se divertir em tudo aquilo que a gente faz, aproveitar tudo aquilo que a gente faz, fazer tudo que a gente faz com prazer. E como é que a gente ensina a criança a fazer tudo que faz, tudo que tiver que fazer com prazer, né? Tudo, gente. Mary Poppins ensina isso, né? Eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto, ou o antigo, ou o novo, ou já tenha visto o musical, ou enfim, história, né? Da Mary Poppins, não é nada mais do que isso, né? É a gente aprender a tirar de cada uma das situações, fazer aquilo de uma maneira divertida, fazer aquilo de uma maneira prazerosa, tá? Quando a gente consegue, quando a gente mostra isso pra... Então, por exemplo, tá? Agora eu vou trazer uma coisa bem importante que eu vejo bastante nas aulas de muitos professores, né? O alongamento, né? A parte onde a gente trabalha de flexibilidade e tal, né? Eu vejo muita gente dizer assim, não, é alongamento, bailarina tem que fazer alongamento e alongamento é assim, tem que doer, sabe? É claro que você, dependendo de como você está trabalhando, você vai sentir dor, um pouco de desconforto. Você precisa fazer com que a sua musculatura, né, se alongue. Isso vai te trazer um certo desconforto. Mas, se você traz isso com essa carga de ruim, né, a criança vai pegar aquilo como uma coisa péssima. E é uma coisa super importante. Então a gente precisa fazer com que esse momento seja um momento bacana, né? Então, por exemplo, aqueles exercícios de dupla, né? De coloca o pezinho assim com a outra, né? Faz de duplinha, uma coloca o pezinho com a outra e tem que esticar a perninha lá em cima, né? Elas se seguram assim com os bracinhos. Esse exercício é um exercício que você pode trazer uma coisa juntas, né? Quero ver se vocês conseguem não desgrudar o pé, ficar com o pé bem grudadinho. Você tá dando desafios. O que você tá trabalhando aqui? Lúdico, não é um jogo. É um jogo colaborativo. Nesse jogo colaborativo, as duas meninas, a dupla, precisa permanecer com os braços grudados e esticar as pernocas lá pra cima. Você tá, através do jogo, de uma maneira lúdica, trabalhando flexibilidade, né? Então, você precisa fazer com que isso seja bacana, né? Cria uma música, né? Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer. Cria uma música que é o tempo que você vai usar para ficar em determinada, né? Vai com a formiguinha, né? Abriu a perna lá com as crianças pequenas, você pode usar, muita gente usa isso da formiguinha, né? Perna em segunda posição e a formiguinha vai lá na frente. Agora a formiguinha voltou. Você não precisa colocar a criança lá na frente e ficar com ela lá 20 séculos. Mas você pode ir com a criança lá na frente, na formiguinha, né? Perna afastada, sentada no chão, segunda posição, perninha afastada. Caminhou com a formiguinha, foi lá na frente, tarará, voltou. Repete várias vezes, em vez de ficar lá um tempo onde a criança passou a achar aquilo insuportável. O que eu tô fazendo quando eu faço os meus dedinhos virarem a formiguinha? O que a gente tá trabalhando aqui, gente? A gente tá trabalhando segunda posição, né? Primeiro sentei nos meus isquios, né? Lembram de tudo aquilo, quem assistiu aí a aula que eu falei sobre alinhamento e colocação, né, corporal, vai lembrar disso, né? Senta em cima dos isquios, tá com a perna afastada, né? Quando eu
faço a formiguinha caminhar com os meus dedinhos aqui, eu tô fazendo uma dissociação dos meus dedos dessa minha parte do corpo, tá? Eu tô trabalhando com essa dissociação. O que eu tô desenvolvendo aqui, gente, a partir desse momento? Motricidade fina, que essa criança vai precisar depois dessa dissociação para recortar, ela vai precisar depois disso para escrever, ela vai precisar disso para pintar, né? Então eu tô trabalhando muito mais do que só essa flexibilidade. Quando eu tô falando da formiguinha, eu tô fazendo um momento lúdico, né? Então, fui perna afastada, segunda posição, caminhando com a formiguinha até lá na frente. Cheguei, agora eu volto e espero. Aí eu quero fazer pro lado, mantenho ainda em segunda posição. Continuo trabalhando com o lúdico, né? Eu posso fazer um avião. Agora os meus braços são a asa de um avião muito grande. E cada um das minhas asas precisa encostar num dos meus pés. Então eu vou para um lado com o avião, vou para o outro com o avião. E eu faço isso. E aí eu tô trabalhando para um lado e para o outro. Agora o avião vai ganhar... caiu uma chuva muito grande, mas foi só de um lado do avião. Então o avião foi pro lado direito. Caiu a chuva, ele não consegue voltar, ele não consegue. Fica mais um pouquinho, voltou. Foi pro outro lado. E nisso você tá trabalhando de uma maneira extremamente através da ludicidade. Você tá trabalhando alongamento. O alongamento tá sendo bacana e gostoso de fazer, né? Uma outra coisa legal, você pode fazer bolo, né? Então, é uma atividade que para trabalhar com as pernas esticadas na frente, né? Você precisa trabalhar esse alongamento da região posterior das pernas, né? Você precisa trabalhar isso. Comece a trabalhar isso o quanto antes com o seu aluno, tá? Quanto menores elas são, mais flexibilidade elas têm. Então, é mais fácil, né, de você não perder isso. A criança pequena, né, eu já falei isso pra vocês também, a criança pequena ela é toda mais molinha, mais fácil. Então vamos fazer um bolo, né? Então, o que a gente precisa para fazer esse bolo? Vamos pegar isso lá bem alto, na prateleira da nossa cozinha, que tá muito em cima, né? Então lá no alto, vai pegar o quê? Aí aqui você tá desenvolvendo linguagem, porque as crianças estão conversando com vocês, tudo através de ludicidade, né? O que a gente vai pegar lá? Ah, a gente precisa de farinha, né? Você tá fazendo elas terem conceitos, elas entenderem que são vários ingredientes. Então você pegou lá em cima, pegou a farinha lá no alto. Agora pega essa farinha e você tá com o pezinho esticado lá na frente, né? E coloca lá no bolo. O bolo é a pontinha do pé. E aí você tem que levar lá no seu pé. E voltou. Agora a gente vai pegar o quê? Ah, meu bolo vai ter morango. Pega o morango lá no cima na prateleira. Aqui o que você fez? Trabalhou alinhamento. Trouxe todas as costas da bailarina lá pra cima. E você tá levando esse ingrediente até a ponta do pé, tá? Através dessa curva. Vou baixar que vocês enxergarem, tá? Mas ó, tá lá na ponta do dedo, lá em cima, através desta curva aqui, ó. Essa curvatura faz com que você vá alongado, faz com que você não vá assim. Entendem que isso tem uma diferença? Você vai alongado. Quando você vai alongado, você tá trabalhando tanto esse alinhamento da sua coluna quanto essa parte posterior das suas pernas, né? Esse alongamento. Então você foi lá na frente, então pegou lá em cima, levou lá. E aí você vai colocando uma série de ingredientes. Você vai fazer isso muitas vezes, né? Agora a gente vai precisar, né? Ou então você pode, isso é uma das maneiras, né? E aí como é que você continua o bolo? Vou contar agora a historinha do bolo aqui pra vocês. Você fez tudo isso e aí você vai fazer o bolo. Agora a gente tem que bater o bolo. E aí você dobra as pernas e faz com que as crianças batam os pés no chão. Taca, 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 pra bater bem forte, bem forte, bem forte, né? Coloca a mãozinha atrás, apoia o corpo e bate bem esse bolo. Aí depois você pode pegar esse bolo, colocar o bolo no forno pra assar, enquanto você faz a cobertura. Então agora a gente vai fazer a cobertura do bolo. Aí você faz o mesmo processo com os ingredientes da cobertura, né? E você tá trabalhando de novo essa questão do alongamento. E agora que só que aí você tem que cuidar.
que o joelho tem que estar bem esticadinho, que o joelho não pode dobrar, que a pontinha do pé, você vai trabalhando tudo isso, né? Você vai dando todos esses comandos. Isso não é uma maneira lúdica? Eu tô trabalhando com aula temática e conto de fada aqui? Não tô, mas eu tô trabalhando com o universo lúdico, tá? Gente, nada contra, tá? Podem usar a aula temática, podem usar o conto de fada. Eu só quero que vocês entendam que não é só isso que é lúdico, tá? Não é só isso que é ludicidade. Que a ludicidade, isso é uma das coisas do universo lúdico, certo? Então você vai fazendo esse bolo. Aí você fez tudo isso, né? Pegou lá os ingredientes todos. Agora, como a cobertura é delicada, a cobertura é muito... Então agora a gente tem que bater o pezinho com a pontinha do pé e não pode fazer barulho. Bem delicado. Você já está trabalhando questão de movimento, do que é rápido, do que é devagar. Então você tem uma série de aprendizagens acontecendo aqui, tá? Uma outra forma de você trabalhar isso é você fazer carinho, né? Vamos fazer um carinho lá no pé, faz um carinho no pé, né? Então você vai fazendo, vai trabalhando, né? A própria borboleta, né? Tô trabalhando com a borboleta. Balança a borboleta. Para onde a borboleta vai? Ah, minha borboleta tá indo, sei lá eu para onde. Tá balançando lá as asinhas das perninhas em borboleta, você tá trabalhando flexibilidade. Então, não deixem com que os momentos desses trabalhos deixem de ser prazerosos. Porque tem como a gente fazer com que todos os trabalhos sejam prazerosos. Sabe? Tudo que você vai trabalhar com a criança, tudo que você vai trabalhar, e agora não só com a criança, com todo mundo, tá, gente? Com adolescente, com adulto, com quem quer que seja, com a idade que for, né? As coisas precisam ser prazerosas, a gente precisa se divertir o tempo inteiro, sabe? Eu acho que essa coisa da gente ficar sempre em busca, esperando que alguma coisa aconteça, ela é muito ruim. A gente precisa viver o agora precisa ser bom, né? Enfim, a gente tem que estar sempre aproveitando as coisas. E quando a gente consegue fazer isso com as nossas crianças, o que a gente está ensinando para elas? A gente está ensinando para elas que aprender é bacana. A gente está ensinando para elas que aprender é legal. Que o processo de aprendizagem, seja de dança, seja de qualquer outra coisa, é bacana. E quando a gente mostra que isso é legal, que isso é desafiador, que isso é bom, é gostoso e eu me divirto, tá? A criança quer permanecer, a criança quer ficar ali, né? Então, assim, a evasão vai ser muito menor das suas turmas, porque a criança tá feliz, ela tá satisfeita, ela tá curtindo, né? E, além disso, você vai ter pessoas sempre querendo aprender. E o que a gente quer? Crianças querendo aprender tudo o tempo inteiro, tá? Então, não deixem com que mesmo as coisas que sejam mais... Inclusive, assim, para quem já trabalha com os mais velhos, né? O processo de pontas, né? Eu vejo muito professor dizendo: porque o dia que você colocar a sapatilha de ponta, você vai ver, porque dói, porque é horrível, porque não sei o quê. Gente, isso acontece. Sim, acontece. Não é a mesma coisa eu estar num salto alto de bico fino e eu estar de sandália havaiana, né? É bem diferente, não é? Eu andar na praia de pé descalço ou eu estar num salto alto de bico fino, tá? E o processo é o mesmo para sapatilha de pontas, sabe? Mas existe a beleza e existe aquilo que é bom. E se eu preparar antes, se eu fizer todas as coisas antes, se o corpo dessa criança, dessa menina estiver bem preparado, quando ela fizer entrar nas pontas, a ponta não tem que ser um sofrimento, sabe? Ela tem que ter um bom preparo para que ela consiga fazer. Então, o que eu vejo, o que eu acredito é assim que nesse universo, né, na questão das crianças pequenas, a gente precisa muito trabalhar com isso, porque é assim que a criança aprende, tá, gente? Voltando aqui, né? Através dos jogos, através das brincadeiras, através do brincar, né? E a gente entra como mediador disso, né? Então a gente propõe, a gente planeja, a gente organiza e a gente traz isso para dentro da sala de aula, tá? Então você vai trazer os objetos que vão servir, né, como suporte desse brincar, né? E aí você pode trazer muitos materiais que as crianças gostam, né, para você trabalhar dentro da sala de aula. Você pode trazer material que não é bem aquele material como se você faz. Assim, gente,
é lindo, por exemplo, você ter... A gente faz muito laguinho do jacaré, né? Pra pular o jacaré, que é o nosso processo lá de saltar de um pé pro outro, abrindo as pernas, nosso projeto de Grand GT, certo? Nossa iniciação do ensino desse salto, né? Você pode ter um lago bonito com peixinhos e jacaré? Pode. Mas você pode ter qualquer outra coisa e dizer que aquilo é um jacaré, que elas vão acreditar. Ou dizer que aquilo é um lago, tá? Quando elas são um pouco maiores. Tá? Quando você tem a criança menor, quanto mais concreto você tiver e mais real aquilo for, mais fácil para que ela consiga entender, tá? Então, utilizem-se disso, tá? Utiliza do jogo. O jogo, ele pode ser jogado. As crianças maiores tendem a ter mais interesse pelo jogo, pelos desafios de jogos. Mas você pode usar jogos com as crianças, desde as crianças pequenas, para trabalhar uma série de habilidades e uma série de passos, tá? Então, assim, utilizem-se daquilo que vocês tiverem. Tem muito recurso, tá? A gente não precisa ser só princesa. Até porque na vida a gente não é só princesa, né? Já deve ter acontecido, assim, a questão do jogo simbólico, isso é bem importante, assim, às vezes a gente consegue enxergar muitas coisas das crianças a partir dessas, quando a gente faz essas brincadeiras de faz de conta, né? E o faz de conta nos traz uma exploração de movimentos muito bacana. Tem uma atividade que eu chamo de móveis, tá? Que é uma atividade onde você dá, assim, uma parte da casa, faz grupinhos, tá? Aqui você tem que ajudar um pouco, né, as pequenas, quando elas são muito pequenas, mas a partir ali dos 6 anos, 6, 7 anos, elas já conseguem fazer coisas maravilhosas. Você separa em pequenos grupos, né, e os grupos, eles mesmos se dão pro outro grupo uma parte da casa. Você dá uma parte da casa pro grupo. Então você vai lá e diz, vocês vão ser um quarto, vocês vão ser um escritório, vocês vão ser uma biblioteca, vocês vão ser um supermercado, né? Lugares, né? Mas pode ser partes da casa também. E aí eles têm que montar aquele ambiente com o corpo, né? E alguém usa aquilo. Então, uma menina do grupo usa o ambiente e as outras meninas do grupo montam aquilo. Então, é muito bacana porque a gente vai descobrindo uma série de repertório corporal dos alunos, muito legal de como que eles fazem. Então, assim, logo que você começa com essa atividade, vocês vão enxergar as coisas muito óbvias, assim, sabe? Então, tipo, você vai ver um abajur assim, você vai ver uma cadeira, só um montinho, mas à medida que elas vão explorando os movimentos, elas vão descobrindo que de repente elas podiam fazer um abajur de um outro jeito, que podia ser assim, que podia... E você vai descobrindo e elas vão descobrindo um repertório novo de movimentação. E isso é muito bacana, né? Porque vai te dando toda uma questão de criatividade e de descoberta de movimento do teu corpo, do corpo da criança, muito legal. Então, e aí o outro grupo tem que vir, né? Aí uma usa as coisas, né? Da casa, daquele ambiente, e o outro grupo tem que adivinhar, os outros grupos têm que adivinhar que ambiente era aquele. Então, é uma atividade que não envolve música, né, em si, não envolve passos de dança, mas você está trabalhando toda uma questão de repertório corporal. Por que isso é importante você trabalhar e dar repertório para as crianças? Porque às vezes, já me aconteceu muito isso, talvez tenha acontecido com vocês, às vezes os pais chegarem pra gente e dizer assim, mas ela chega em casa, ela chega aqui e ela faz, né, tudo que a professora daqui da escola manda. Então, se é pra fazer o bracinho assim, ela faz, se é pra fazer o demi-plié, ela faz, se é pra fazer né, o pulo do coelho, o pulo do jacaré, o pulo da aranha, ela faz tudo. Mas se quando chega numa festinha que bota uma música, a gente bota uma música pra ela dançar, não sai nada, ela só consegue fazer esses passos programados. Por quê? Porque aí faltou você trabalhar com essa questão de repertório corporal e de criatividade. Eu saber que o meu corpo pode fazer muitos outros movimentos e não só aqueles movimentos
copiados, aprendidos ou reproduzidos pela minha professora, né? E isso vai fazer com que eu tenha uma desenvoltura muito maior no trabalho e criatividade, trabalho uma questão que é de flexibilidade cognitiva e de resolução de problemas, que eu vou usar lá na minha vida depois. Então, essas atividades assim que envolvam essa criação de dar repertório corporal, né? Além dos passos, principalmente para quem trabalha com balé clássico, porque quem trabalha com balé clássico, a gente tem esses passos muito formatados, muito fechados, né? Mas eu acho que quando a gente trabalha com as crianças menores, a gente tem que trabalhar isso para que elas tenham um repertório corporal, para que elas possam dançar qualquer coisa que elas queiram dançar na vida e terem esse repertório, né? Saberem que as partes do meu corpo se movem de muitas formas, né? Então esses trabalhos de criatividade são super importantes para a gente também usar com elas, também desenvolver isso com elas, tá? Porque quando a gente às vezes diz para as crianças assim, dancem, a criança às vezes fica assim sem saber o que fazer. Às vezes ela faz uma sequência sua de aula, né? Então a gente precisa dar elementos. E pra gente dar elementos, a gente precisa mostrar para essa criança que ela tem um corpo, que essas partes desse corpo se mexem, todas as possibilidades de movimento que essas partes do corpo podem se mover e proporcionar movimentos assim, né? Para que elas consigam se mover de formas diferentes. Então isso é um outro tipo de jogo, né? De brincadeira, né? Onde a gente vai desenvolvendo criatividade. Então você pode desenhar com uma bonequinha algumas possibilidades de movimento, elas podem desenhar e depois dar para uma colega fazer, né? Porque daí eu saio do meu padrão, eu vou pro padrão do outro e elas adoram. Pode ser uma boneca palito assim, né, gente? Não precisa ser grandes desenhistas, tá? Então são coisas que a gente consegue ir trabalhando e trabalhando criatividade, que isso também é bem importante. Então essa brincadeira dos móveis né, esse jogo dos móveis é uma maneira bacana da gente trabalhar isso, tá? Então assim, gente, existem muitas coisas, eu podia ficar aqui anos-luz falando, tá? Mas eu enxergo isso do lúdico, da ludicidade, tá? Como uma coisa muito importante pra gente trabalhar, pra gente entender o que é e tirar essa banalização que foi dada, sabe? Porque hoje eu às vezes vejo pessoas dizendo assim, mas tenho que ensinar balé, a criança tem que gostar do balé, não é porque é uma brincadeira. Sim, a criança vai aprender balé, ela, né, ela vai aprender a técnica. A gente tá trabalhando para que ela aprenda as coisas, mas ela aprende tudo assim, gente. Isso que eu tô trazendo hoje para vocês, no nosso contexto de dança, é o mesmo que acontece lá na escola regular. Lá também precisa, lá a gente também vai usar, por exemplo, lá a gente usa muito na escola regular, quando eu trabalho com os professores de escola regular, eu também trabalho muito lá, por exemplo, jogos. A gente faz bingo de uma série de coisas você consegue fazer para que a criança aprenda. Porque assim ela aprende. E não é porque, daí ela não vai gostar de matemática, né? Porque ela tem que fazer um bingo para ela gostar de matemática. Não, é que a criança, por natureza, ela aprende através do brincar. É a maneira como ela conhece o mundo. Então, se eu proporciono coisas nesse universo lúdico para ela, ela vai aprender em qualquer uma das esferas, tá? Eu trouxe para vocês, eu vi aí que me pediram o texto, eu vou dar um jeito de mandar o texto para vocês, tá? Eu vi ali quem pediu, eu vou dar um jeito de postar esse texto para vocês. Acho que aqui na página do Face, que fica mais fácil. Eu vou pensar como fazer, mas eu mando o texto aí do Brincar pra vocês, que ele é um texto muito legal. É um texto bom até da gente dar pros pais, sabe? Pra eles entenderem, às vezes, porque pai às vezes não entende porque a gente tá fazendo. Se a gente entender o que a gente tá fazendo, se aquilo que a gente faz tem propósito, gente, entendam isso, não é recreação, tá? O que a gente faz de usar o lúdico, de usar o brincar, de usar a brincadeira, de usar o jogo, tá? E o jogo, lembram que falei de diversos tipos de jogos que a gente tem, né? Chega dos jogos de regra, seja dos jogos simbólicos, que é o faz de conta, sejam os jogos de exercício. Tudo isso, se a gente sabe o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, a gente consegue explicar para os pais. Eles vão enxergar o objetivo que a gente está tendo,
tá? Eles não enxergam quando a gente não tem objetivo, quando a gente não sabe por que a gente está fazendo, quando a gente não planejou e quando a gente não organizou aquilo que a gente queria, tá? Mas eu vou mandar o texto, porque o texto é bem bacana, é um texto super instrutivo para vocês poderem passar para os pais, tá? E eu trouxe para vocês hoje uma dica de um livro, tá? Que fala um pouquinho dessa questão da ludicidade, né, e tal. Ele não é de dança, mas ele é um livro bem bacana. Tá aqui, esse aqui, ó, é A Pedagogia do Movimento, tá? Universo Lúdico e Psicomotricidade. Ele é um livrinho bem fininho, ó, gente. Um livro bem rapidinho de ler. E é um livro bem legal que trabalha, então, sobre essas... que fala um pouquinho, então, dessa questão da ludicidade, dos jogos, das brincadeiras, né? E do desenvolvimento psicomotor. Então, se alguém tiver interesse, quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? Esse livro aqui é um livro bem bacana para vocês poderem ler e poderem conhecer um pouquinho, tá? Claro que a gente tem que trazer as coisas um pouco para o nosso universo de dança, né? Mas ele traz isso, tá? Então, assim, trabalhem, usem e abusem do lúdico. As crianças precisam disso. É assim que a gente aprende. A gente, quando eu digo a gente, todo mundo, o ser humano aprende desse jeito, tá? Através de jogos, de desafios, de coisas legais. Principalmente crianças. Legais que eu quero dizer, assim, no sentido de fazerem parte desse universo onde elas entendem, tá? Usem isso nas aulas de vocês. Entendam que ludicidade não é só brincadeirinha. Entendam que ludicidade não é só aula temática. E entendam, mas também é, tá? Mas entendam que a criança, de uma maneira ou de outra, mesmo aquela pessoa que me diz, não, eu não ensino através do lúdico, a criança pequena, de alguma maneira ela tá trabalhando com a ludicidade, porque senão a criança não aprende, certo? Toda vez que a gente usa alguma coisa, gente, se eu utilizar um círculo e disser, não, um bambolê, e disser pra criança ficar dentro daquilo, ó, você tem que ficar dentro desse espaço, isso aqui é a sua casinha, eu já tô trabalhando lúdico. A partir do momento que eu digo isso aqui é a sua casinha, eu já tô usando lúdico, tá? Porque eu tô fazendo aquilo ser alguma coisa, né? Eu tô entrando no universo lúdico, certo? Espero que vocês tenham podido aproveitar um pouquinho da aula, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho dessa questão da ludicidade, tá? E do quanto ela é importante no desenvolvimento. Importante não, ela está imbricada, né? Na questão do desenvolvimento infantil. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, beijinhos e até mais. Tchau, tchau!